Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas, que é o livro aqui depois de 1º e 2º Coríntios. Já fizemos aí uns 5 vídeos falando a respeito do livro de Gálatas e hoje a gente vai começar o capítulo 3. Já peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um like, aciona o sininho aí para você ser avisado e não fique com dúvida. Se ficar com alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? E dá uma pausa aí, busca a sua Bíblia, e que a gente vai folhear bastante ela aqui hoje, para você aprender aí as coisas que Cristo quer que a gente façamos, tá bem? Uma introdução aí, o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, né? Várias igrejas. E ele queria combater os judeus que se tornaram cristãos, que queria trazer coisas do Velho Testamento para os cristãos que era gentil, né? Que não era judeu, que se tornou cristão. E ele estava querendo trazer coisas do Velho Testamento, principalmente a circuncisão, porque todo judeu no 8º dia de vida é circuncidado, né? Então eles queriam trazer essa doutrina do Velho Testamento para o Novo. E aí Paulo aqui está combatendo isso, né? E também ele estava duvidando, né, do apostolado de Paulo, e Paulo também defende isso. E agora aqui no capítulo 3, Paulo dá mais puxão de orelha aqui neles, né? Abra aí comigo Gálatas capítulo 3, versículo 1. Paulo escreve assim, ó: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha, Paulo aqui, né, ele estava querendo trazer coisas do Velho Testamento para os cristãos, e a gente não é mais obrigado, né, a fazer as coisas do Velho Testamento. Então, se você segue coisas do Velho Testamento que não é repetido no Novo Testamento, Paulo fala aqui, ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou você também, para você estar trazendo coisas do Velho Testamento para ser praticado, né, no cristianismo? Se você é que nem os judeus aí, né, querendo circuncidar os cristãos para ser salvo, no Novo Testamento não repete. Paulo aqui está chamando os Gálatas de insensato. Quem os enfeitiçou? Se você segue aí os mandamentos lá do Velho Testamento sobre o dízimo, né, você também está sendo insensato. Quem o enfeitiçou? Depois a gente pode até dar uma olhadinha lá no Velho Testamento, o que fala sobre o dízimo, para quem que era o dízimo, né? O que fala sobre o dízimo? O dízimo na Bíblia inteira não fala nada de dinheiro, né? Era produto da terra e do rebanho, que era dado, né, o dízimo para o Senhor, e depois o Senhor deu a parte dele, né, desse dízimo para os levitas e os sacerdotes, né? Então, era lá para os judeus. Quando começou o Novo Testamento, né, não se fala nada do cristão dar o dízimo, apenas a oferta voluntária. Isso nada impede de você dar 15%, se você quiser, de coração, dar a Deus, tá bem? Também, se você guarda o sábado, né, o sábado também é um mandamento do Velho Testamento, que não pede para nós guardarmos o sábado, mas no Novo Testamento, pode ver aí o Novo Testamento inteiro, não pede mais para guardar o sábado. Então, Paulo
Se você faz isso, Paulo também está chamando você aqui, Gálatas 3, versículo 1. Ô Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então Jesus foi crucificado, crucificou com ele o Velho Testamento, né? Versículo 2, Gálatas 3, 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Olha só, né? Na hora do batismo, né? Em Atos capítulo 2, versículo 38, né? Pedro fala, né? Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para receber perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, na hora do batismo, é a mesma coisa, Cristo na cruz, morrendo, sendo sepultado e ressuscitado. Nós também estamos aqui vivos, nós morremos, corpo todo debaixo da água, né? Simbolizando aí o seu sepultamento. E na hora que você sai da água, você ressuscitou para um novo homem e recebe perdão dos pecados e o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Depois você anota aí e vai lá e lê. Então aqui Paulo, né, falando, né, no versículo 1 ainda, né, ô Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então Cristo foi crucificado para nos salvar e dá o Espírito Santo para a gente, ao versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei, né? Foi pelo Velho Testamento que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram, né? Que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Quer dizer, eles foram batizados, receberam o Espírito, né? Pela fé que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E agora aqui eles estão jogando fora, né? E querendo ser aperfeiçoado por esforço próprio, querendo seguir novamente o Velho Testamento, que é o escrito de ordenanças, né? E não pela fé em Jesus Cristo, né? Que deu o Espírito Santo. Versículo 4. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Né? Eles sofreram tanto, né? A perseguição dos judeus, né? Quando Paulo foi lá, pregou a palavra, eles se tornaram cristãos. E os judeus, né? Perseguia tanto Paulo, perseguia tanto a igreja, os cristãos, né? E Paulo aqui agora falando, né? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil? No 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, pela prática do Velho Testamento, das leis do Velho Testamento, ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, aquele que lhes dá o seu Espírito, né? Cristo, né, deu o seu Espírito Santo na hora do batismo, né, para os Gálatas e opera milagres, né, entre vocês. Isso foi pela prática da lei do Velho Testamento ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra, né? Olha aí, 6, versículo 6 agora. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, né, pelo Novo Testamento, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas.
Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei do Velho Testamento estão debaixo de maldição. Olha aí, né? Se você ainda dá o dízimo, que mudaram completamente, né? Que o dízimo era cereais, plantações e a 10ª parte do rebanho também, né? A 10ª parte das plantações que era dado para Deus e Deus deu depois para os levitas e os sacerdotes. E não é falado para dar o dízimo, né? E até inverte, né? Falando que o dízimo agora é o dinheiro, né? A 10ª parte do seu salário. Se você, no 10, né? Já os que apoiam na prática da lei, né, do Velho Testamento, estão debaixo de maldição. Se você guarda o sábado, né, como era para os judeus guardar, você está debaixo de maldição. Hoje o cristão, né, guarda o domingo, o dia do Senhor. Né, é feito a ceia do Senhor no domingo, conforme Atos capítulo 20, versículo 7. Vai lá, dá uma olhada. Todo domingo, todo primeiro dia da semana tem que ser feito a ceia. Todo primeiro dia da semana nós ofertamos, não é o dízimo, é o que você se propõe ao seu coração. Você pode dar até o 15%, 20%, 10%, mas não vem falar que isso é o dízimo, tá bom? Veja também 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, Paulo falando lá, né, que ordenou às igrejas da Galácia, né, é o que a gente está vendo aqui, e também ordena, né, a igreja em Corinto, né, que no primeiro dia da semana separa uma quantia de acordo com a sua renda, né, então, cada um de vocês, né, então, se você tem uma renda, no primeiro dia da semana, é uma ordenança, Paulo está falando lá, como ordenei às igrejas da Galácia, vocês em Corinto façam também. Então não tem nada de dízimo, né? Aqui ele estava querendo trazer a circuncisão para o povo, para os cristãos, né? Coisas dos judeus. E aqui Paulo, no 10, já os que se apoiam na prática da lei, né, do Velho Testamento, estão debaixo de maldição. Né? O Velho Testamento não tinha só aqueles 10 mandamentos, né? Tinha 613 mandamentos. Então, era uma coisa muito difícil para os judeus, né? Ninguém conseguia praticar todos os 613 mandamentos. E aqui, no 10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Só que ninguém conseguia praticar tudo, né? Maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei do Velho Testamento. Então, né? São todos malditos, né? Porque não conseguia. E o 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Né? Então é evidente diante de Deus que ninguém é justificado pela lei. A lei era só para acusar os erros. Né? O Velho Testamento nos explicou o que é o pecado, né? E aí Cristo vem e aí fala no final, pois o justo viverá pela fé, né? Então, agora nós temos fé em Jesus, não pelos nossos próprios sacrifícios, né? Não pelas nossas próprias obras, apesar de que diz, né, que fé sem obra é morta, né? Mas nós não fazemos isso para ser justificado. Nós fazemos as boas obras porque nós fomos salvos, né? E aí no 12, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Olha aí, né? Então Cristo nos redimiu da maldição. Olha, a lei, o Velho Testamento é uma maldição. Ó. Cristo no 13, né? Gálatas 3:13. Se você está impressionado, vai na sua Bíblia, acompanha comigo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou uma maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Isso para que ele levasse, né, sobre ele todos os nossos pecados. E hoje a gente pudesse ter, né, nossos pecados limpos pelo sangue que ele verteu naquela cruz e sermos salvos. Isso através de lá, Atos capítulo 2, versículo 38, né, como entrar na igreja, como se entregar a Jesus. Pedro falou: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Para quê? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Nesse momento recebemos o Espírito Santo, que é o selo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e entregar ao Pai, ele vai ver quem tem o Espírito Santo e vai entregar ao Pai a sua igreja, né? Os membros da igreja. No 14, Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé. Então, Cristo morreu, né, na cruz. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, né, o que Deus prometeu a Abraão, né, que por intermédio dele, né, todas as nações seriam abençoadas. E Cristo nasceu, né, da descendência de Abraão, e hoje todas as nações são abençoadas. Então já não existe mais judeu, grego, somos todos iguais perante Deus, né? Se nós nos convertemos a Cristo, seremos salvos. Se o judeu não se converter a Cristo hoje, ele não será salvo. Aí no 15 fala, né? Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Né? Então, Jesus explicou para os 12 apóstolos o que eles iam ter que fazer e quando ele morreu, ele deixou o testamento dele, né? Então ninguém mais pode acrescentar algo. No 16, assim também a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, no singular. E a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se fosse para os judeus, né? E sim para o seu descendente. Como se falando, né? E aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, no singular, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo, descendente de Abraão, seria Cristo que iria trazer, né, a bênção aí para todas as nações. No 17, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Então, depois que Deus prometeu a Abraão aqui, 430 anos depois, que veio Moisés, né? Depois que o povo ficou 400 anos preso, lá sendo escravo, né? No Egito, né? Veio Moisés e trouxe a lei, né? 430. E aí a lei do Velho Testamento não anulou a promessa que Deus fez a Abraão, né? Que dele todas as nações seriam abençoadas, que dele o seu descendente, né? Iria trazer, e não os seus descendentes. 18
Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, né, que é Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 21. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então a lei não consegue conceder vida, né? A vida eterna só vem através da graça de Cristo. No 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então a lei serviu, né, para o povo judeu, foi o tutor, né, até que viesse Cristo, né, e Cristo nasceu debaixo da lei, cumpriu toda a lei, foi morto na cruz, e na cruz ele pregou a lei, né, aí começou a nova aliança, que é o Novo Testamento, que devemos seguir hoje. Então não devemos mais seguir o Velho Testamento. Não que o Velho Testamento não é inspirado por Deus, não foi uma revelação de Deus, mas as leis eram para os judeus. Lá a gente encontra, né, como foi criado o mundo, né, o homem, o casamento, teve o primeiro homicídio, né, tudo está lá, a Arca de Noé, como que foi criado, né, a gente lê, mas não praticamos os mandamentos que era para os judeus, tá bem? 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, que é o Velho Testamento, tá vendo? Não estamos mais debaixo do tutor, do controle do tutor. Agora temos que seguir o Novo Testamento. Aí no 26 fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então temos que ser batizados, né? Aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então foi aquilo que eu falei, né? Não há judeu nem grego mais, né? Não tem mais distinção de nação, de raça. Somos todos iguais, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, né? Então, hoje está tendo aquela guerra lá, né, de Israel, né, contra Gaza. Ah, mas é o povo de Deus lá, não é mais. Os judeus, né, hebreus que estão lá, né, não são mais o povo de Deus. Hoje quem é o povo de Deus é os cristãos. Se eles, né, se converterem ao judaísmo, ao cristianismo, né, serão salvos, porque agora no 28, né, Gálatas 3, 28, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Então, estamos aí diante da promessa. Vamos lá em Hebreus capítulo 8.
Diz assim, ó, a respeito da velha e nova aliança. Hebreus, abre lá comigo, Hebreus 8, versículo 8 em diante, diz assim, ó. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, né? Falando do Velho Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Tá vendo? Então, hoje Israel lá tem mais nada a ver com Deus, né? Vamos dizer assim, né? Eles têm que se tornar cristãos agora. O Hebreus 8:13, pula um pouquinho aí para a gente ir mais rápido, ó. Chamado nova esta aliança, tornou antiquadra a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto a desaparecer. Então a velha aliança estava prestes a desaparecer. Aí Hebreus 9:15 diz assim, ó, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida pela primeira aliança. Então, a primeira aliança nos mostra a transgressão. E aí, Jesus agora veio para nos limpar do nosso pecado. Continuando aí no 16, 9:16, Hebreus 9:16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, enquanto Jesus estava pregando para os 12, não estava valendo a nova aliança, né? Só começou a valer depois que ele foi morto na cruz, né? Aí começou a vigorar o Novo Testamento, né? Um testamento, no 16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, né? Então, só depois que Cristo morreu é que o testamento vigorou, né? Leia depois Hebreus capítulo 8, 9 e o 10 também, que aí você vai ver aí, né? Mais detalhes aí, tá bom? Como eu prometi, vamos ver um pouquinho sobre o dízimo. Vai comigo lá em Levítico capítulo 27, versículo 30. Diz assim, ó: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor. Então não está falando de dinheiro aqui, ó. Levítico 27, versículo 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Pula aí para o 32. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons entre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Presta atenção agora no 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Tá bem? Então, o dízimo aqui era para o Senhor.
Toda a 10ª parte da colheita que eles faziam, eles tinham que dar para o Senhor. E a cada 10 animais que passava debaixo da vara do pastor, eles tinham que separar o 10º para o Senhor. Não fala de dinheiro, não fala que a gente tem que fazer isso mesmo, porque está aqui no Velho Testamento e a gente acabou de ver, né? Maldito todo aquele que se apoia na prática da lei, né, do Velho Testamento. E aí são esses os mandamentos no 34 que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas, tá bem? E isso era para o Senhor, e depois você pode dar uma busca aí, eu não separei aqui agora. Deus, o que era para Deus aqui, Deus deu para os levitas e para os sacerdotes, né? Porque eles não poderiam ter propriedade, eles iam cuidar apenas da parte espiritual do povo, dos judeus lá, né? Dos israelitas. Então, eles tinham que sobreviver com os cereais aqui, as colheitas das outras 11 tribos e dos animais das outras 11 tribos, tá bem? Só que aí, para eles não pensar que ele é Deus, porque eles estavam recebendo o dízimo de Deus, eles tinham que separar o dízimo do dízimo e queimar para o Senhor. Então, se o seu pastor aí está invertendo tudo, né? Falando que dízimo é dinheiro, não é não, tá bom? Então, se ficou com dúvida aí sobre o dízimo, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer por uma videochamada também, isso tudo gratuitamente, tá bom? E se você quer entregar a sua vida a Jesus, que a gente viu, né, que a promessa já tinha sido feita lá para Abraão, né, que dele todas as nações seriam abençoadas, né? Então, agora não é mais os israelitas, os judeus, que têm a bênção de ser o povo de Deus. Agora, fala lá, né, que quem está em Cristo não é mais judeu, não é mais grego, não é mais homem, nem mulher, vamos dizer assim, né? Nem livre, nem escravo, são todos um só, né? Todos iguais, né? Todos um só em Cristo, né? Então, se você é um judeu, quer se tornar um cristão para ser salvo, que a velha aliança a gente viu aqui, né, que não vale mais, então você escreva para mim, vamos estudar a Bíblia junto, vamos ver o que você precisa fazer para ser salvo, tá bem? Então, agradeço o tempo que vocês têm investido em aprender a palavra de Deus, tenho certeza que Deus também está muito feliz. E muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Não esqueça aí de se inscrever, dar o like e compartilhar. Amém?